Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje um programa especial sobre os 90 anos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Uma história bonita do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Aliás, vem fazendo uma bela administração com o Marcelo Matias e o Dr. Marcos Rovinski, com toda a equipe do Sindicato Médico. Neste momento em que os médicos estão lutando para salvar vidas e muitos médicos perderam a vida, né, dentro dessa experiência inédita que nós estamos vivendo, que é o coronavírus. Luiz Augusto Lara, medicina está cada vez avançando mais, mas nós estamos aí diante da estupidez, da disfarçatez, de uma trapaça que eu, nos meus 40 anos de jornalismo, eu nunca assisti uma trapaça tão descarada como essa CPI com Renan Calheiros e Omar Aziz no Senado da República. E aí, seja bem-vindo. Olha, muito obrigado. Realmente, o momento é muito especial. Os verdadeiros anjos da guarda da nação brasileira são os médicos, são os profissionais de saúde e a primeira pandemia que enfrenta o Sindicato Médico. Porque na última pandemia, 100 anos atrás, 101 anos atrás, a gripe espanhola, que dizem que não era espanhola, né, doutor? Parabéns, muito obrigado pelo trabalho. E nesse momento, doutor... O doutor Marcos Rovinski, inclusive, além de ser médico, é um homem que tem um talento espetacular. É compositor, cantor. Eu tenho um CD dele maravilhoso sobre MPB, conhece tudo de MPB. Aliás, nós temos um médico aqui no Rio Grande do Sul que tem 91 anos. 98. Hein? Doutor Seja bem-vindo, aproveitando para lhe cumprimentar. Boa tarde, deixa eu... Não, bom dia. Bom dia. Bom dia. Desculpe, eu atrapalhei. O programa vai ao ar sábado pela manhã. Nessa, excepcionalmente, em função dos treinos da Fórmula 1, às 8h30. E domingo também, às 7 horas da manhã. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Muito obrigado. Então, bom dia a quem está nos assistindo, bom dia, Nilton, bom dia, Lara. Nós temos um médico com 98 anos, vai fazer 99 daqui a 3 meses, e ele diz que já está com 99 porque já está, daqui a 3 meses ele faz 99. E canta bem. Doutor Arnaldo Costa Filho. Todo médico é um pouco artista, né, doutor? Todo médico é um pouco, né? Ele tem que ter a sensibilidade, ele tem que ter umas mãos, né? Os políticos são artistas também hoje no Brasil. E os jornalistas também, né, meu? Fala muito dos políticos, mas tem um monte de jornalista vigarista aí, né? Tem jornalista mequetrefe, cafajeste, tem de tudo que tu pode imaginar. Mas em compensação, médicos... E político também. Escolha de todo jeito. Aqui como médico também o doutor Matias, que nos acompanha aqui no telão, junto conosco. Seja bem-vindo, doutor Matias. Sabe que aqui a coisa com o Milton já começa quente, né, doutor? O Milton tem muito a nos contribuir aqui, né? Seja bem-vindo, doutor. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nesses 90 anos, com o pé quebrado agora, está lesionado aí. Seja bem-vindo, doutor Marcelo Matias. Pois é, a gente deu uma de artista no pior sentido possível e infelizmente saímos lesionados numa briga entre o nosso pé e o nosso peso, a gravidade e um buraco na rua. E infelizmente perdi a briga dos outros dois. Nossa. Bom dia, Milton, bom dia, deputado Luiz Augusto Lara, um prazer enorme poder conversar com vocês. Bom dia, doutor Marcos Rovinski, meu vice-presidente, um homem de múltiplas facetas e múltiplas capacidades. Para mim, eu fico muito satisfeito, doutor Marcelo, e muito honrado em poder estar como presidente do Simers nessa data tão impactante de 90 anos. Doutor Marcelo. Então, é uma honra que a categoria me deu, a qual eu devo muito, porque por isso a gente precisa trabalhar para, de alguma forma, poder recompensar a honraria que foi nos dada pelos nossos pais, não é? Doutor Marcelo, hoje nós vamos ter no programa aqui uma palhinha
do nosso Marcos Rovinski. O CD dele é maravilhoso. Eu seguidamente estou ouvindo o CD dele aí, boto nas entradas, eu já vi o Milton falar na programa. rádio mesmo, né? A primeira vez. O Milton, é verdade. volta e meia, ele salienta isso na rádio. E pede palhinha e não sai a palhinha na rádio. Exatamente. É verdade. E o médico que tem 98 anos, ele foi parceiro do Lupicínio Rodrigues, né? É, um grande conhecedor da vida do Lupicínio. Então, e vamos fazer o seguinte, então, eu vou puxar esses moços, pobres moços, se soubesse o que eu sei. Não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Isso? Nossa, rapaz. Tá aí a palhinha. The Voice Master. Se eles julgam que é o grande futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que buscam o céu por ser escuro. Não, que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura Agora, de luz. essa aqui eu quero ver. No inferno, à procura de luz, que jeito, né? Não, o camarada que se apaixona, Sim. ele não vai para o céu porque é escuro e vai para o inferno porque buscando a luz. Não, imagina Então, só. Agora, essa aqui, doutor, essa aqui. Nos lábios das mulheres que beijei, bebi delícias tantas que nem sei mais. Surpreso, canto agora. E aí? Luiz Vieira, estrela de veludo. Não, Luiz Vieira conhece. Luiz Vieira. As noites de boemia do Milton, que hoje já não se fazem mais presente. Luiz Vieira tem. Você é isso, uma beleza imensa, luz que... Né? Sol que recompensa. Um amor sem fim. Você é isso, estrela matutina. Não, você é isso, parto de ternura. Isso? Não me lembro mais. Lágrima que é pura. Paz do meu amor. Paz do meu amor. Doutor Marcelo, nada melhor do que homenagear os 90 anos do Sindicato Médico com esta leveza, com esta maravilha, com esta homenagem aos médicos, né? Mas, Lara, nós estamos muito felizes pelos 90 anos. Primeiro porque... Nós, da mesma forma, olha que bom, graças ao bom Deus, que vocês não pediram para eu cantar, porque senão talvez estragassem as caixas de sons dos aparelhos televisores, dos nossos telespectadores. É que alguém tem que ficar na plateia. Tem fortes dificuldades nessa área. Alguém tem que ficar na plateia, doutor Marcelo. Não é? Alguém tem que ficar na plateia, somos nós a plateia. No final, nós abrimos o programa, eu e o Marcos Rovinski cantando. Nós vamos encerrar esse programa com o Lara e o Marcelo Matias cantando. Nem que seja o hino do Rio Grande ou Codifica o Alegrete. Não sei se não tem canto baguense. Nós estamos fazendo, doutor, porque ficamos prejudicados em função do Alegrete lá. Sabe, Lara, que tem um perigo que eu ouvi dizer que a minha rede aqui de internet vai cair bem nesse momento. Eu fiquei sabendo já de antemão. Oscila muito, né, doutor Marcelo? Doutor Marcos, o senhor nos dizia então que é um momento muito especial. Muito especial. 90 anos, é um número redondo, né, Marcelo? E a gente sempre prestigia muito, gosta muito dos números redondos, mas nós estamos fazendo 90 anos. Eu sempre começo com uma poesia do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que é uma parte de uma poesia que ele diz: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Há 90 anos atrás, um grupo de médicos sonhou, né, certamente tocado pelo Criador, fazer um sindicato. A obra nasceu, se consolidou e está aí. Hoje é o maior sindicato médico da América Latina e, segundo o Dr. Marcelo... Se não for do mundo. Se não for do mundo. Veja que nós começamos há 90 anos atrás, com um grupo de médicos, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, na época, agora a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que se reuniu porque tinha um problema, existia um cenário na época, orientado pela filosofia positivista, que autorizava que qualquer pessoa que se achasse conhecedor de medicina poderia abrir um consultório e ser médico.
E isso dava margem a aparecer charlatães, Muitos, curandeiros, muitos. etc. Bom, então esse grupo de médicos com formação acadêmica se reuniu para exatamente... nós não tínhamos problemas sindicais na época, problemas trabalhistas, mas este foi o mote para se reunirem, para assegurar que só médicos com educação formal pudessem atender a população para prestar um bom atendimento. Quer dizer, o objetivo era o atendimento à população. Porque até, vamos lá, até uns 40, 50 anos atrás, ainda existiam pessoas que tinham consultórios médicos que davam receita e que aquilo ali ia transitando. Claro que hoje não mais, a atividade sindical cada vez mais presente, mais forte, e a denúncia, né, hoje é a fiscalização muito grande. Mas não é um passado tão longe, imagino como era antes do sindicato médico, então. E veja que em 1932 já foi implementada uma nova lei. Com Getúlio Vargas. Com Getúlio Vargas, no país, é uma lei federal, proibindo que quem não tivesse curso superior, passasse por uma faculdade de medicina, pudesse trabalhar na medicina. 32. 1932. Nós estamos falando 70 anos atrás. Para prática. Não, 90 anos atrás. 90 anos atrás. E veja que interessante. Na época nós vivíamos um momento entre guerras, né? Pós Primeira Guerra Mundial. E tinha muitos médicos aqui de origem alemã, de origem italiana, que tinham cursado esses cursos no exterior e vinham para cá trabalhando e tinham autorização para trabalhar. Não precisava fazer o revalida? Passou a precisar fazer o revalida nessa época. Então, vejam bem, os primórdios do sindicato médico foi uma luta pela profissão. Já existia o revalida para atender adequadamente, para que as pessoas que atendessem a população comprovadamente tivessem condições de trabalhar. Pela profissão, mas sobretudo pela saúde, né? Porque nós estamos... que tinha de vigarista dando aí... Nós estamos hoje, Lara, voltando ao passado, ao retrocesso, não é, doutor Marcelo Matias? A senadora, com a maior cara de pau, Rose de Freitas, do Espírito Santo, levou a plenário e a votação foi simbólica pela irresponsabilidade de senadores da República, flexibilizando o revalida neste momento de pandemia. Isso é um escândalo. E agora está na Câmara dos Deputados e pode ser aprovado a qualquer momento. E o pior de tudo isso aí é que é o seguinte, que um determinado magistrado aí resolve, como aconteceu agora recentemente em São José do Norte, o juiz determinou, olha aqui, ó, está faltando médicos em São José do Norte e está liberado para contratar médico mesmo sem o revalida. E o prefeito ou a prefeita irresponsável vai lá e contrata. O risco disso é tão grande, porque o Conselho Regional de Medicina não tem controle sobre esse profissional, porque ele não tem registro. Então, se acontecer uma morte, uma tragédia, qualquer coisa lá na cidade onde esse médico, por determinação do Poder Judiciário, de um juiz irresponsável, tem que ser irresponsável. Porque o que o juiz conhece de medicina para dizer que, por exemplo, eu posso praticar medicina? O sujeito que não tem o revalida pode praticar medicina no Brasil. Então é complicado isso, né, doutor Marcelo? Olha, Milton, nós estamos tratando aqui de um assunto bastante surpreendente, porque certa vez eu fui num local muito impactante no sul da Alemanha e tinha uma frase escrita no portão desse local, para mim inesquecível. Ela dizia que era necessário conhecer a história para não cometer os mesmos erros no futuro. Por que eu digo isso? Porque o Brasil conseguiu, infelizmente, pela pandemia política, e não é a pandemia do vírus essa, é a pandemia política. Várias pandemias, né? São várias pandemias. A pandemia política criou uma oportunidade para que oportunistas criassem legislações ou aproveitassem o momento para implementar determinadas legislações cujo interesse primaz é defender determinados grupos de interesse que certamente não são aqueles que serão atendidos pela população. Então, o que a gente criou nessa questão foi retornar para uma questão pré-1932, né, doutor Marcos Rovinski? Exato. Para literalmente tentar facilitar
o exercício profissional da profissão, no meu entender, mais importante no momento da pandemia. Ela não é a única, não é autossuficiente, mas ela é a mais importante. Sem médicos não existe um hospital ou um sistema de saúde que funcione, mas ela simplesmente faz com que um indivíduo que tenha a sua formação feita em qualquer lugar, sem qualquer comprovação, nem de conhecimento, nem de grade curricular, possa eventualmente fazer o atendimento para pobres, porque eu duvido que os respectivos políticos que têm interesse em aprovar esse tipo de legislação teriam qualquer interesse em ser atendidos por esses profissionais. Então isso cria um ciclo vicioso na qual uma faculdade barata com baixa qualidade de ensino torna-se a porta para a formação de um profissional que vai querer exercer a profissão, que vai lidar diretamente com a sua saúde, você que nos assiste hoje. Faculdade fora do país, né, doutor Marcelo? Porque esses políticos estão criando um espaço para que a saúde do pobre seja tratada por alguém sem formação, mas reservam-se para si os melhores hospitais e as melhores condições de atendimento. Doutor Marcelo, faculdade fora do país. Não, e também no país também. E também no país? Uruguaiana, por exemplo, eu fiz programa lá faz pouco tempo com o Conselho Regional de Medicina e com o Simers. Os alunos no 4º ano de medicina nunca entraram num hospital. A faculdade do Lula, que eles botaram lá. Não, 4 anos, nunca entraram no... Mas quem faz uma faculdade no Brasil, por pior que seja, tem autorização para trabalhar. Tem autorização para trabalhar. Pois é, pior ainda. Eu não sei o que é pior. A questão do revalida é quem fez uma faculdade lá fora. Exato. Pedro Juan Cabaleiro, Cidade de Leste. Por exemplo... Aí ele, para atuar no Brasil, ele tem que fazer o revalida. O que é o revalida? No que consiste? Quem é que dá autorização para esse médico do exterior vir aqui clinicar, né? Desenvolver a sua medicina aqui? Como é que funciona isso? São feitos em universidades federais, universidades públicas, né? Não é o conselho, não é o sindicato. Não. Tem que ser numa universidade. Uma universidade, sim, porque eles tem que haver comprovação de que aquele conteúdo que eles teoricamente aprenderam naquela faculdade que fizeram tem validade no Brasil. Certo. Né? Então, isso é uma universidade, uma faculdade de medicina no Brasil que faz pública. É tipo assim, ele vai fazer o exame da OAB, da ordem. O exame da ordem mutatis mutandis aí. Né? O Milton falou em Pedro Juan Cabaleiro. Não é a única. Cidade de Leste. Cidade de Leste tem faculdades na Argentina, tem faculdades na Bolívia. Mas eu acho que é emblemático o Pedro Juan Cabaleiro. Uma cidade de 110, 120 mil habitantes, com um hospital de 80 leitos ou 100 leitos e com 9 faculdades de medicina. Nossa! Imagina ter 9 faculdades de medicina em Bagé. Não, que entendeu? Isso? Não, para ter uma. Lá em Bagé estão lutando há 20 anos para ter uma e não consegue, porque realmente tem que ter critérios. Tem 2 hospitais, tem um hospital universitário, e mesmo assim tem toda uma dificuldade, porque tem que ser assim. Isso não é franquia, né, doutor? Não, olha... Pois é, o grande problema da faculdade de medicina é que ela é uma faculdade que produz grande lucro, especialmente se o ensino é ruim. Olha só que interessante isso. Nós temos aqui uma incongruência no aspecto econômico da criação de uma faculdade de medicina. Para que uma faculdade de medicina seja efetivamente boa, ela custa para a universidade muito. Ela precisa ter um hospital, ela precisa ter diversos professores por cadeira, ela precisa ter uma estrutura para que os alunos exercitem a parte prática e a parte teórica. Ao oposto, se a gente faz uma faculdade com péssimas condições, ela vai produzir um mau médico, mas a lucratividade individual da faculdade será alta, porque os cursos de medicina no nosso país são absurdamente inflacionados em termos de preço. Então, o que acontece? Esses locais que são fora do Brasil, mas suficientemente próximos, fazem faculdades muito precárias. Eu acho que o grande exemplo ainda continua sendo a cidade de Pedro Juan Cabaleiro, que é uma cidade de 116 mil habitantes, no qual 1 a cada 10 habitantes é um estudante de medicina brasileiro. São 12 e lá um curso de medicina, entre aspas,
custa de 300 a 500 reais. Essa é a grande questão. A gente vai simplesmente produzindo um profissional que se diz médico e que não é considerado médico nem no próprio país de origem. Doutor e essa Marcelo. é uma das maiores incongruências. A gente cria cursos fora do país e muitos cursos sem qualidade dentro do país, para os quais fora ele não pode ser aceito no respectivo país e dentro ele sai sem informação para atender a própria população. Então eu insisto em dizer isso. Quando os governantes, no sentido mais amplo, que inclui a Câmara de Deputados ou o Senado, como está acontecendo no momento, fazem uma luta para baratear a medicina, eles literalmente fazem uma luta para possibilitar que a gente tenha um número maior de pessoas formadas com diploma de medicina sem necessariamente serem médicos. O que torna o indivíduo um médico é uma quantidade gigantesca de horas de estudo, de capacidades adquiridas e de responsabilidades que são, como regra, maiores do que o resto das opiniões, das profissões. Eu sempre faço a seguinte pergunta. Certamente um dos itens participantes do preço de um voo comercial é o salário dos pilotos. Eu gostaria de saber se alguém teria interesse em voar numa companhia aérea cujo piloto fosse colocado lá sem ter o brevet para pilotar aquele avião, sob o argumento de que ele seria mais barato. Provavelmente as pessoas não quereriam isso. Provavelmente as pessoas não quereriam ser julgadas por um juiz que não tivesse a formação jurídica pura e simplesmente porque aquele tribunal fosse mais barato ou mais rápido. Provavelmente as pessoas não quereriam ser defendidas por uma brigada militar que não tivesse a formação adequada, o armamento adequado, as condições adequadas. E por que será que políticos têm interesse em querer que médicos tenham uma formação não adequada para fazer o atendimento? Eu sempre pergunto isso, porque eu realmente gostaria que esses mesmos políticos fossem usuários desse sistema, porque isso eu tenho certeza. Eles usam o auxílio libanês, o Moinhos de Vento, o Mãe de Deus. Se eles saírem do Moinhos de Vento, do Mãe de Deus e do Sírio Libanês e forem para o posto de saúde ser atendido por um indivíduo que não sabe a diferença entre anti-inflamatório e antibiótico, eu garanto que eles mudariam de ideia. Eu tenho que chamar o primeiro intervalo aqui. Nós estamos, você que está ligando a TV Bandeirantes neste momento, Live News, muito obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Nós estamos hoje com um programa especial, 90 anos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com o Dr. Marcos Rovinski, vice-presidente do sindicato, e o Dr. Marcelo Matias, presidente do sindicato, Luiz Augusto Lara. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Live News. Eu tenho um recado da Caixa para você. Você é beneficiário do Auxílio Emergencial 2021? Tem uma notícia importante para você. A segunda parcela do benefício já começou. O calendário de pagamento segue o mês do seu aniversário. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. As datas seguem o final do NIS. E não precisa ir até a agência para receber. O dinheiro vai cair direto no seu Caixa Tem. Com ele, você tem um banco nas suas mãos e pode fazer tudo pelo celular, sem filas e aglomerações. Legal, né? Hein? Use o Caixa Tem para pagar direto na maquininha, no mercado, na farmácia e também para pagar seus boletos e contas de água, luz e telefone. Dúvidas? Acesse auxiliocaixa.gov.br ou ligue 111. Lá você encontra todas as informações. A Caixa tem orgulho de seguir na linha de frente no momento em que os brasileiros mais precisam e vai continuar fazendo o auxílio emergencial chegar em todo o Brasil. Caixa, o banco de todos os brasileiros, Governo Federal.